O capítulo 13 do nosso livro, que será objeto de estudo nosso para a nossa atividade, será a hidrografia, né? A hidrosfera é o conjunto de todas as águas existentes em nosso planeta, seja elas doces ou salgadas, encontradas lagos, rios e oceanos, mares e oceanos. E ao analisar essa questão, você identifica que grande parte da concentração de água do nosso planeta, 97%, são águas oceânicas. Uma boa parte da água doce disponível no nosso planeta é uma pequena quantidade com relação ao consumo humano, com relação à grande demanda da população, né? Quase 8 bilhões de pessoas dependendo da água potável. E nem todas as pessoas têm acesso a ela. E grande parte da água doce existente no planeta, que além de ser pouca em comparada às águas oceânicas, elas são indisponíveis. Ou estão em aquíferos ou estão nas grandes geleiras. Ao analisar esse conteúdo, você já vai identificar aqui as palavras em negrito, que eu sempre utilizo essa técnica, né? O que é a hidrosfera. E com relação às águas oceânicas, você analisa aqui nesse gráfico alguns dados a respeito. São informações, né? E ao identificar essas águas, você já vai dividi-las em estado sólido, líquido e gasoso. Partindo pelas águas oceânicas, a gente vai ter uma noção a respeito do ciclo da água, o ciclo hidrológico. Por exemplo, o gráfico aqui em forma de desenho, nesse pequeno mapa, ele faz com que você tenha uma certa identificação a respeito do ciclo hidrológico. Ele principia pelo Sol. O Sol aquece as águas oceânicas, que em forma de vapor elas se transformam em nuvens, e essas nuvens são carregadas pelas correntes de ventos e levadas aos continentes e às ilhas, e caem em formas de chuva. E essa água é infiltrada no solo e no subsolo, formando os aquíferos e descendo em formas de rios, e volta ao mesmo ciclo novamente. Quando você identificar esse processo da importância da radiação solar, imagine se o nosso planeta não tivesse sol. Então nós não teríamos o ciclo hidrológico, todas as águas seriam congeladas. E ao identificar essa dinâmica do nosso planeta, você vai partir para outra etapa. Qual é a etapa? A etapa de identificação de alguns assuntos. Por exemplo, esse mapa na minha atividade eu vou trazer em branco. Você vai já ter na sua mente fixado onde estão localizados os oceanos, assim como os continentes. Os continentes americano, africano, europeu, asiático, a Oceania, eu conheci também como continente australiano, e a Antártida. E na minha mente eu também tenho que ter fixado, que eu posso virar o mapa de cabeça para baixo, de lado tudinho, você já deve identificar onde ficam os oceanos. O Oceano Glacial Ártico fica no Polo Ártico, né? E o Oceano Glacial Antártico fica no Polo Sul, no Polo Norte, o Ártico, e no Polo Sul. Ao analisar essas diferenças com relação a esses oceanos, você já identifica que eles estão em polos diferentes. Mas você tem o Oceano Pacífico, aqui está no planisfério, né? Ele apresenta em duas partes, porque a Terra é um globo, né? Uma esfera, e colocando no planisfério, eu vou ver de uma parte o Oceano Pacífico a leste e também vou ver ele no oeste, mas é um só. No centro desse mapa aqui, você está vendo o continente africano. Ao lado você está vendo o Oceano Atlântico, que banha a costa africana, a Europa e a parte leste da América. E aqui você tem o Oceano Índico. Veja só, identificando. Ao norte, no Ártico, você tem o Oceano Glacial Ártico. Ao sul, também no Ártico, você tem o Oceano Glacial Antártico. E leste e oeste você tem o Oceano Pacífico. No centro você tem o Oceano Atlântico e mais ao lado você tem o Oceano Índico. Qual a importância desses oceanos? Eles estão relacionados ao ciclo hidrológico, né? Com a evaporação deles, a gente tem uma grande concentração de chuvas espalhadas no mundo inteiro. Assim também com uma grande concentração de florestas que fazem chover em determinadas regiões do planeta. Observe aí da sua porta ou de onde você está, se você conseguir enxergar as nuvens, os vapores de águas em suspensão, lembre-se que eles vieram do Oceano Atlântico,
que está muito próximo aqui da gente, 110 quilômetros aproximadamente, a gente já chega aqui na praia, né? E ao identificar as nuvens que estão aqui no nosso céu, elas são vapores de água vindas, né, desse oceano. E graças à radiação solar, o sistema hidrológico. Os oceanos têm muita importância? Tem. Ao você analisar, você vai ver importância para o turismo, importância para a navegação, importância para a pesca. E algumas nações, como Israel, já utilizam o oceano em Dubai como fonte de energia e também de extração de água potável, que já tem dessalinizadores. Com relação às zonas oceânicas, você já debateu aqui com a gente já debateu aí com os coleguinhas sobre a Fossa Mariana. Aí você vai analisar esses tipos de relevo submarino, né? Desde as zonas abissais ao talude, fossas marianas, e analisar as características de cada uma. Vou dar uma dica aqui importante, viu? Os mares são vários. E existem dois tipos de mares. O mar fechado, por exemplo, o mar Cáspio é um mar fechado, porque ele não tem comunicação com oceanos nem com outros mares. Já o Mar Negro é um mar aberto, porque ele tem comunicação com o Mar Mediterrâneo, que o Mar Mediterrâneo tem comunicação com o Oceano Atlântico. Deu para você entender isso, né? Então, os mares, eles são de dois tipos. Mas existe diferença entre mar e oceano, professor? Sim. Os oceanos são mais profundos, são mais afastados das costas e têm maior pressão. Os mares são mais próximos da costa e têm menos profundidade. Com relação a essas informações, você já identifica aqui no mapa, nesses mapas que serão sempre objeto de estudos, né, as questões relacionadas aos oceanos e aos mares, os mares abertos e os mares fechados. Observe aqui uma parte do relevo submarino. Imagine você, se nós tirássemos toda a água do nosso globo, a Terra não seria aquela esfera bem bonita e perfeita, seria de forma irregular. Ao analisar esse relevo, não esqueça também de identificar o que são correntes marítimas e qual é a sua importância. E diferencie ondas e marés. Está vendo aqui em negrito o que são ondas, né? São resultado da ação do vento. Um açude, se você aí tem cavalo, tem um sítio do avô tudinho, pode olhar aquele açude. Vem o vento e vai criando pequenas ondulações. Quanto maior for a superfície da uma lâmina de água, maior serão as ondulações, porque o vento vai fazer um trabalho ali. Então as ondas são resultado da ação do vento. E as marés já está relacionada à questão da gravitação entre Terra e Lua. Não é interessante isso? Aí você faz esse processo de estudo e não esqueça de identificar alguns fenômenos, como o El Niño, né? O El Niño é um fenômeno existente no Oceano Pacífico que acaba afetando várias pessoas no mundo inteiro. Inclusive a gente que mora em Barra de Guabiraba, com as grandes enchentes, que é fenômeno também provocado por esse aquecimento oceânico. Tanto do oceano, né, Pacífico, como também a grande concentração pluviométrica vinda aqui do Oceano Atlântico. E esses fenômenos, eles são interessantes, porque os mares, eles também trazem perigo. Se você lembrar de alguns vídeos que nós passamos em sala de aula, vocês viram a questão dos tsunamis, né? E com relação a essa segunda parte do oceano, você vai ver os rios, as águas correntes superficiais. De onde vêm as águas de um rio? Lembra que a gente viu logo ali no ciclo hidrológico, as nuvens que sobem para o continente, que vêm, né, aqui despejar na parte em que estão os seres humanos ou não, né, em montanhas, e elas escorrem, né, pela superfície, ou são sugadas pelo subsolo e estão no subterrâneo. Você vai identificar o que é uma nascente, com isso, o que é uma foz, né? Você vai analisar o que é um delta, com relação a isso, olha aqui o delta do Nilo, já um desenho aqui especificado, né, para você identificar. E essas palavras em negritos você vai fixar, né, no seu conteúdo de estudo. Tá vendo aqui, ó, o caminho de um rio, desde a nascente a chegar ao delta, ou a uma foz, tá vendo? E identificando isso aqui, você vai identificar agora no mapa as regiões hidrográficas do Brasil, por exemplo. Eles têm uma importância muito grande para o nosso país. Olha aqui, a região hidrográfica de São Francisco. Essa energia que está me iluminando aqui, né, como diz assim o Matuto, que carrega o seu celular, ela vem desse rio.
E esse mapa aqui fica para o objetivo de estudo. A maior bacia hidrográfica do mundo é a Amazônica. A bacia mais importante aqui é a do Nordeste, ou seja, a bacia do São Francisco, aqui no Nordeste. A bacia que tem o maior número de hidrelétricas no país, tem a maior, né, hidrelétrica do continente americano, e a segunda maior do mundo é da bacia do Paraná, aqui é a de Itaipu. Então, essas regiões hidrográficas do Brasil, elas têm uma importância gigante. A região hidrográfica da Amazônia, região hidrográfica de São Francisco. E ao analisar esses fatores, não esqueça de fixar no mapa esses conteúdos, tá vendo? Os principais aquíferos brasileiros também são os maiores do mundo. Por exemplo, o aquífero Guarani, ele abrange vários estados do Brasil e alguns países da América, entre o Uruguai, a Argentina e o Paraguai. Mas o maior aquífero do mundo, um dos maiores, é aqui, o Altar do Chão, né, que circula aqui na região amazônica, onde está a principal bacia hidrográfica do mundo, a maior do mundo. O rio Amazonas é o maior rio do mundo de extensão territorial e é o maior rio do mundo em volumes de água. Então, você vai subdividir as águas subterrâneas em aquíferos e lençóis freáticos e analisar aqui no Brasil os principais aquíferos. Com relação às geleiras no mundo, você também fará uma leitura sobre a importância delas para o equilíbrio da temperatura no planeta. E aqui também tem uma questão de leitura, o aquífero Guarani, né, com relação à formação, com relação aos municípios e os estados que ele fazem parte, e analisar a água para o consumo. Com relação às distribuições, você vai identificar aqui quem é a área que consome mais água. Deu para você fazer uma noção a respeito do que se trata, tá certo? Então, nosso estudo será sobre as águas do planeta. Qualquer dúvida que você tiver, qualquer momento, você pode deixar aqui no Zap, quando você estiver decorrendo com essa leitura. Pode ser de manhã, de tarde à noite. Assim que eu visualizar, eu respondo para você, tá certo? Boa leitura e bons estudos com relação ao conteúdo de geografia.